Os pesados de canhão duplo são tanques com uma mecânica única e muito forte no jogo. Vocês irão acompanhar todas as informações sobre esses veículos, análises aprofundadas, diversas dicas e partidas excelentes do melhor jogador do Brasil, Fábio SPFC. Um abraço do Bolsonaro e bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks Console. E hoje trazendo um vídeo super especial e de alto valor para vocês, comentando sobre os tanques de canhão duplo aqui no World of Tanks Console. E esse conteúdo vai ser bem legal porque não só as informações aqui, explicar a mecânica para vocês, trarei também gameplays, review, highlights, tudo que for relacionado aqui para vocês entenderem como funciona tudo. E não só isso, vou trazer gameplay com STI-2, com 732 Black, com IS-32, com IS-22, que são todos os tanques presentes aqui no Watch Console de canhão duplo. Além deles também a gente tem o TS-54, que é um pesado de nível 9 americano, mas essa linha aqui está totalmente de graça para vocês completarem através da árvore tecnológica soviética, galera. Quando vocês olham aqui através do KV3 na linha aqui, você consegue liberar o IS-22, que é o nível 8, passa por IS-32, que é o nível 9, e fecha aqui na linha para o STI-2, que é o nível 10 aqui. E além disso também você consegue o IS-4, que é um tanque muito interessante, através da mesma ramificação. Então é uma linha basicamente 2 em 1 aqui. Então isso aqui é muito bom, isso aqui é muito interessante para vocês completarem 2 tanques em um só. E explicando para vocês já um pouquinho sobre os canhões duplos aqui. Primeiramente, editor, eu quero que você coloque agora nesse momento highlights das partidas aqui, para a galera entender o conteúdo prático e teórico aqui comigo falando, para ficar algo mais dinâmico e legal. E assim, galera, já explicando pra vocês, os canhões duplos eles são uma mecânica muito forte aqui no jogo, porque você consegue utilizar tanto eles de forma única, no single shot, como você também pode combinar o tiro através da setinha pra esquerda, que é onde basicamente você consegue dar um dano duplo nos inimigos. Isso é muito forte porque, por exemplo, galera, quando a gente pega o primeiro tier 8 aqui da linha, que é o S22, ele tem um dano de 300 em cada canhão. Então quando você combina os tiros, dá um dano de 600. Quando a gente passa para o 703 Black, que é o tanque que vocês estão vendo aqui agora, ele tem um dano de 390. O 703 é um tanque premium da linha aqui, que também tem essa mecânica. Ele tem 390 de dano em cada tiro, de modo que se você combina aqui dá 780. Galera, 780 no nível 8 é um dano extremamente forte. É basicamente um dano suficiente para você matar com 2 tiros de canhão duplo a maioria dos tanques aqui de nível 8, que tem um HP médio entre 1500 a 1600. Até os pesados você consegue matar com apenas 2 tiros aqui de canhão duplo. E quando a gente passa para o nível 9, nós temos o IS-32, que tem um dano também de 390, de modo que de maneira combinada você consegue pegar um dano de 780. E quando a gente chega no Tier 10, galera, é algo assim impressionante, porque o STI-2 tem um dano único de 440, que aí de forma combinada você consegue pegar 880. Além disso também, galera, esses tanques aqui são muito bons, porque quando você não atira de canhão duplo, como eu falei pra vocês, você consegue utilizar o canhão no single shot, que é um tiro único. Então você vai carregando ali, carregando. É uma mecânica muito forte, muito quebrada, porque basicamente você consegue ter um dano de TD em um veículo pesado. Isso aqui é muito interessante, porque, por exemplo, no nível 10, no dano combinado aqui do STI-2, no dano duplo, dá algo ali na casa dos 880. Isso aqui é muito forte, muito quebrado, porque você tem basicamente o dano de uma TD num veículo pesado que tem boa blindagem e boas características. E aí, galera, eu vou comentar sobre cada tanques aqui, também dar dica geral de tripulação e equipamentos para eles, tá? Até porque a gameplay desses tanques aqui, ela é bem semelhante, ela não é, por exemplo, algo assim que muda de um nível para o outro. Você consegue, por exemplo, utilizar a mesma tripulação para todos os tanques aqui, sem exceção. E aqui, galera, antes da gente começar o conteúdo em si, queria pedir para vocês se inscreverem no meu canal, darem um like e também compartilhar, porque isso aqui não só me ajuda também, como inspira novas pessoas aqui a acompanharem as dicas, melhorarem no Watch e também ficar por dentro de todas as novidades e vídeos aqui que eu postar no futuro do canal. E aí, basicamente, para começar aqui na linha dos pesados soviéticos em si, galera, a gente tem o IS-22, que é um veículo aqui do nível 8, primeiro da linha como um todo, e ele tem pontos fortes que a gente pode citar aqui, 7 graus de depressão, e 300 de dano alfa. Não é o melhor dano alfa, não é o maior dano alfa da linha, porém o que esse tanque aqui ganha é na parte do DPM. Além disso também ele tem, como eu falei pra vocês, 7 graus de depressão, o que quando combina com uma blindagem, que é uma blindagem até que interessante, acaba que fica bom.
O tanque ele tem boas características, vocês estão vendo até agora alguns highlights dele aqui. E quando vocês olham a parte da blindagem aqui do tanque, a gente vê pontos aqui, principalmente na torre, ali na parte do chassi, que passam de 220 mm de blindagem efetiva, 225, 230. Então esse tanque aqui ele é muito bom. A blindagem dele acaba que tem um ponto fraco bem latente aqui nessa parte baixa do chassi, como eu estou mostrando para vocês. Mas é um tanque muito bom. Ele também tem 34 km/h de velocidade máxima, 1500 de HP e uma penetração que é bem alta aqui pro nível dele, 256, né? Isso aqui é praticamente uma penetração de um tier 10 comum aqui, por exemplo, E5 tem uma penetração de 258, então você consegue furar bastante coisa aqui com o tanque. Além disso, também o dano combinado dele aqui no canhão duplo dá um dano de 600, tá? E agora, galera, falando sobre o 703-2 Black Edition, que é o tanque pesado aqui Premium, e as diferenças dele pro S22 são basicamente a parte do dano aqui. Esse tanque ele ganha nesse quesito porque ele tem um dano de 390, como vocês estão vendo aqui agora. E um ponto bem interessante dele é que quando você une os dois canhões, dá dano de 180 a mais do que S22. Porém, existem algumas contrapartidas que ele perde em relação a S22. Primeira parte da blindagem aqui. O tanque ele não é 100% forte nesse quesito, até porque as placas aqui do chassi marcam que ele tem uma blindagem de 140 mm aqui na região do chassi. Basicamente, galera, ele é o mesmo chassi do Scourge, que é aquele tanque ali de Tier 8 ali, pesado soviético. Um ponto que ajuda ele a ter um pouquinho mais de blindagem é como vocês estão vendo, o chassi dele é bem angulado, não é uma placa reta. E aí, placas retas, você tem uma facilidade a mais de furar. Quando a placa é angulada, como vocês estão vendo aqui, é espessa, acaba que a blindagem dela é um pouco maior do que os números mostram. Além disso também, galera, ele tem algum ponto negativo aqui, que são 5 graus de depressão. O IS-22, por exemplo, tem uma depressão de 7 graus, então eles são 2 graus a mais. Isso aqui faz bastante diferença num jogo de hoje, que exige aqui no Hot Console e nos mapas um tanque que tenha depressão. E por ele ter 5 graus, ele sofre um pouquinho. Os dois tanques são bem semelhantes, tá, galera? Eu considero até que o S22 é um pouquinho superior ao S703-2 Black. Mas existem boas características nesse tanque aqui, além das que eu citei. Como também 4 km/h de velocidade a mais. E também uma arma aqui que é bem melhor, né? Como vocês estão vendo, ele tem uma bala P7 de 221 mm. Uma munição HIT de 270, enquanto o IS-22 perde todos os quesitos aqui de penetração pro tanque. Além também, como eu citei pra vocês, o dano, que no canhão duplo aqui, você basicamente consegue fazer 780, enquanto no S2 você consegue fazer 600. 780 é suficiente aqui para matar a grande parte aqui dos níveis 8, com apenas 2 tiros de canhão duplo aqui. Então, galera, os níveis 8 foram esses. Agora a gente tem o IS-32, que é o nível 9 aqui. E vocês estão vendo aqui agora que eu coloquei um setup totalmente diferente para o tanque. Eu coloquei o canhão estoque de 100 mm, em vez de utilizar o canhão full de 122 mm. Por que, galera? Porque basicamente esse tanque aqui no canhão estoque, ele tem uma diferença que é de 50 mais ou menos de penetração, 45, uma faixa ali de penetração que não é tão significativa. Em contrapartida, ele tem 90 de dano a menos, porém ele ganha demais no quesito do DPM, galera. Ele tem basicamente 2.814 em cada canhão. Isso aqui de forma combinada, de forma simultânea, basicamente eu apelidei esse canhão aqui de autoloader de canhão duplo, porque você consegue dar vários tiros de canhão duplo aqui em sequência. Vocês vão ver até na parte da gameplay o quanto que isso aqui vai ser efetivo. E não me achem que eu sou louco, não me achem que eu sou maluco, até porque esse setup aqui, na minha opinião, ficou melhor pro tanque em relação ao canhão de 122 mm. Mas o que eu indico pra vocês, se forem iniciantes, se for alguém que tá começando no jogo, é utilizar esse canhão, até porque eu, como tenho uma experiência de 10 anos aqui no jogo, de mais de 10 anos, já sei todos os pontos fracos do tanque. Inclusive, como vocês estão vendo aqui agora, eu furo Type 5 com esse tanque aqui no canhão estoque. Então eu já tenho uma certa experiência, já sei o ponto fraco de cada tanque. Porém, isso aqui não deve ser algo comum e frequente para você que está começando o jogo. Então, por ter uma penetração de 292, como vocês estão vendo aqui no último canhão, acaba que vai ser uma opção melhor para você furar os inimigos e também ter um tiro de segurança maior. Então, eu, por ter uma experiência legal no jogo, utilizo o canhão de 100 mm. E aqui, galera, a gente consegue também citar outros pontos fortes aqui do tanque, como a sua velocidade, que por mais que seja apenas de 38 km/h de velocidade máxima, ele tem uma composição de motor que é muito boa, que faz o tanque ser bastante ágil aqui na partida. Além disso, também ele tem 8 graus de depressão, o que é extremamente forte aqui no jogo, principalmente porque os soviéticos, em sua maioria, têm 5 a 6 graus de depressão, e esse tanque aqui tem 8. Isso é um ponto bem forte da linha como um todo, porque ela apresenta tanques soviéticos que têm depressão. Isso aqui é quase que uma raridade aqui no jogo. Fora isso, também ele tem uma velocidade de bala que é muito boa, de 1.250 metros por segundo, o DPM que é muito bom, como eu sei pra vocês, e também a blindagem do tanque aqui, que por mais que não seja
100% efetiva, ainda existem pontos na torre dele ali que tem uma blindagem ali bem forte ali, mas não confia na parte do chassi do tanque e também, como toda a blindagem aqui, né? Esses tanques aqui eles não tem uma blindagem 100% forte, com exceção do STI-2, assim, começa a ficar um pouco mais interessante. O IS-22 e o IS-32 eles não se destacam nesse ponto. E aqui, galera, chegando no nível 10 da linha, o STI-2, tá? Que é um tanque que já começa a ser bem mais interessante. É o tanque final da linha. E ele ganha muitas características que são bem legais aqui. Primeiramente, o dano dele de 440 aqui por tiro. De modo que, quando você combina o canhão duplo, você consegue ter um dano potencial de 880. E facilmente passa das casas 900, 920 de dano. Isso aqui é muito forte, porque o tanque ele tem uma bala AP de 258mm. Uma bala hit de 310mm. E também uma bala explosiva de 68mm. Além disso também, ele tem um chassi que é bem semelhante ao S4. Eu vou até mostrar pra vocês a parte da blindagem aqui do tanque. A torre dele é bem forte, como vocês estão vendo aqui, tem vários pontos em vinho. E aí, pra você que não sabe, pontos em vinho aqui são os pontos mais blindados de um tanque. A blindagem dele na torre, ele passa 220mm, 230mm de efetividade. E no chassi aqui, por mais que seja um ponto mais fraco, como eu falei pra vocês, a mesma coisa do 703. É um chassi que é mais angulado. Tem até essa parte baixa aqui, que é um ponto bem fraco. Assim como o IS-32 também, que tem essa parte baixa, que é um ponto fraco. O IS-22 também, que tem uma parte baixa. O único tanque que difere na parte do chassi é o 732 Black, ele tem um chassi mais angulado. Acaba que nessa região, como eu estou mostrando para vocês de forma circulada agora, é fácil de furar. Ele também tem um ponto fraco na torre, de modo que se você estiver fazendo um rolldown, eu recomendo até que vocês balancem um pouquinho a torre para evitar o tiro do inimigo nessa região. Fora também ele tem 2.500 pontos de HP, o que é bem alto. A velocidade máxima dele é de 40 km por hora. Ele também tem 8 graus de depressão, assim como o antecessor S32, de modo que é uma depressão muito boa, tá, galera? O DPM dele aqui é de 2.438 em cada canhão. Além disso, também ele tem um reload de 10,8 segundos, uma pressão a 100 metros de 0,33. E acaba que esse tanque ainda foi nerfado recentemente, tá, galera? Então, nessa Season Darkness Rising aqui, eles nerfaram o DPM do tanque, nerfaram a dispersão, mas ele ainda tá um veículo bom, testei ele aqui. Obviamente, quando tem um nerf assim, a gente compara sempre o tanque em relação ao que ele foi, mas aqui como um todo, nas partidas de nível 10, duelando contra outros pesados, eu senti esse tanque aqui muito bom, tanto que essa mecânica aqui no Tier 10 ela é bem forte, porque você consegue ter um dano combinado ali no tiro duplo muito alto, né? 880 é praticamente um dano de uma TD aqui, de uma E4, de uma 268, então isso aqui é um ponto bem forte sobre o tanque. Vou pelo menos pegar a posição, porque se vier algum cara pra cá, eu consigo achar um duplo aqui e recuar. Ah, o Leopard se matou ali já. Eu acho que vai vir cara pela esquerda, né? Eu tenho que ter até tomar cuidado aqui na linha do J. Cara, quando você tem experiência no jogo, é uma coisa assim que é surreal, né? Além disso, galera, eu vou também entregar um conteúdo aqui de tripulação com tanque, porque como eu falei pra vocês, basicamente vocês conseguem manter a mesma skill aqui, o mesmo combo de skill pros tanques. E aí, começando aqui, galera, já dando uma ênfase pra vocês, a parte aqui do Irmãos em Armas, que é a primeira skill, menos 10% de load, 10% a menos na sua precisão, 10% na melhoria de tiro e movimento, sexto sentido, view range, concerts, Snapshot e a non-skill, que é uma diferencial aqui pra linha, que eu recomendo que vocês repliquem em todos os tanques, tá? Sem exceção, em todos os tanques. Que é a skill de visão mortal. Pra quem não sabe, essa skill aqui é muito forte, porque ela dá um dano de 6% a mais no seu dano crítico, no seu dano de módulo. E dano crítico, dano de módulo, é basicamente quando você acerta pontos fortes aqui do inimigo. Isso aqui é muito forte porque você consegue pegar, por exemplo, munições, colocar fogo no inimigo, matar tripulações aqui dele, dá dano de esteira muito mais fácil. E pro tanque ter um canhão duplo, 6% daria mais ou menos 12% aqui de chance de você pegar esses pontos aqui do inimigo e ter um dano de módulo ainda maior. Isso aqui de forma combinada, de forma simultânea, vai te resultar em vários ammo hacks aqui com o tanque. Você vai pegar muito incêndio aqui nos inimigos, você vai colocar muito fogo nos tanques aqui. E também isso aqui tá presente tanto para as munições AP, APCR HIT, de modo que você vai compor todos os tanques aqui da linha porque eles têm essa munição. Bala explosiva não conta, até porque bala explosiva já tem um dano de módulo muito alta. Isso eu tô replicando pra vocês. Vou até deixar aqui na tela agora de forma enfática. Tirem print, repliquem para caso vocês queiram fazer essa linha, porque vale a pena. Pode repetir para todos os tanques, tá? E agora entregando também um conteúdo de equipamentos aqui com eles. Eu recomendo que vocês utilizem os equipamentos meio que padrões aqui. Até porque, galera, os tanques aqui, por eles terem essa mecânica de canhão duplo, eles não podem utilizar o equipamento de pilão, que é aquele equipamento que reduz 10% de reload. Então eu recomendo que vocês utilizem de forma combinada aqui, em todos, tá?
ventilação e estabilizador. Esses dois aqui vocês podem manter. E como terceiro equipamento, fica a critério de cada um e estilo de jogo também. Eu utilizo lentes nos meus tanques porque eu tenho o costume de fazer bastante scout. Mesmo com tanque pesado, mesmo com outros tanques aqui, eu tenho esse estilo de jogo. Mas se você não curte lentes, se você não tem esse estilo de jogo, você pode pôr os equipamentos de velocidade aqui. São basicamente dois. Primeiramente o Advanced Powertrain e o Traction System. Um equipamento difere no outro em relação a velocidade máxima e também a potência de motor. Tem alguns tanques que têm uma potência de motor menor, de modo que vale a pena você pôr o Advanced Powertrain. Outros tanques têm uma potência de motor boa, de modo que vale a pena você pôr o Traction System. Para essa linha, inclusive, eu recomendo que vocês coloquem o Traction System como terceiro equipamento, caso vocês não curtam lentes. Então eu entreguei várias informações com os tanques aqui pra vocês, tá? Eu recomendo a linha, é uma linha muito boa, uma linha muito divertida. E pra ficar ainda melhor esse conteúdo aqui, vamos pra parte de gameplay aqui, porque eu vou trazer uma com cada tanque. E tá muito especial, tá, galera? A gente conseguiu várias Ace-Tankers aqui, danos combinados muito altos. Eu prometo pra vocês que vai valer a pena você ficar nesse vídeo até o final. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo pros amigos e bora pra gameplay. E agora, galera, gameplay inicial com 703-2 Black. Numa partida em Red Shard aqui, com dado vermelho no lado invertido e batalha de nível 9. Bem complicado esse matchmaking aqui, mas o tanque ainda consegue se virar nos 30, principalmente pela mecânica que ele tem de tiro duplo aqui, que dá um dano potencial de 780 de dano, que é bem alto. Eu tô indo fazer um posicionamento central aqui, até porque eu tenho esse posicionamento já como padrão aqui em Red Shard nesse respawn aqui. Tem bastante TD, tem duas Tortoise, Jagd Tiger, Iron Man, Gizor, KV-4 KTTS, enfim, vários tanques aqui que são de suporte, né? Esse Rio vai me ajudar bastante aqui no Scout, eu vou ficar nesse meio justamente pra ganhar um dano direto e auxiliado aqui também, porque o tanque ele é muito bom, tá? Ele já tá até na inscrição aqui do canhão, que ele é da edição de 2023 da Black Friday, e ele iniciou com os tanques de canhão duplo aqui, ele foi o pioneiro, né? Depois veio a linha até... Se você compara nos dados ali, o IS-22 é até melhor que esse tanque aqui nos quesitos gerais, né? Mas ele ganha bastante na parte da blindagem e também do dano potencial, que é muito alto. O canhão duplo dele aqui, diferentemente do IS-22, é um dano potencial de 800 quase, né? Então é muito alto mesmo de fato. Ó, tem um Fatherland aqui que tá bem exposto, né? Ai, que delícia! Ainda rodou baixo, tá? Rodou 750 ainda, cara. É o poder desse tanque. Você dá a cara, dá 800 aqui no inimigo e volta. E ainda com essa skill aqui que eu tô de... camuflagem a mais do tanque. Perdão, visão, dá pra ainda ganhar um auxílio. O Fatherland tá ali, o cara não aprendeu, né, velho? Recua, recua de novo. Ah, bounçou. Eu não acredito que deu bounce no E1 de lado ali com a torre, velho. Puta, eu poderia guardar o tiro pra esse Emil aqui. Olha, Emil full exposto aqui de chassi, velho. Fui cabaço, velho. Tem duas TDs aqui na direita também. O bom é que a RU atacou a posição. Esse RU foi muito inteligente, tá? Ele conseguiu puxar essa posição pra spotar aqueles caras ali na... E não deixarem eles subirem também, tá? Isso aqui é um posicionamento muito interessante pra vocês replicarem, ó. Ah... Eu tava na intenção que ele recuasse ali, né? Então por isso que eu dei o tiro na esteira dele, mas acabou que ele ainda ganhou um auxílio aqui, tá bom. Tô com 1.800 já de dano combinado. Dá até pra puxar aqui. O Fatherland tá morto ali, né? .805, cara, é muito forte. E é bom você usar o tiro duplo nessas ocasiões que você não tem o DPM a favor, porque você consegue atirar e voltar, atirar e voltar. Você tem que usar o tiro único quando você está em situações de combate curto, que aí sim o seu DPM faz a diferença, porque nessas situações aqui é bem melhor você dar a cara, dar uma paulada de 800 e recuar depois. Aqui, por exemplo, dá pra gente utilizar o canhão duplo aqui nesse ataque. Deve ter uma TD ou outra aqui no parte de suporte, que era um Rain ainda, então acho que eu vou até tomar um pouco de cuidado aqui, que eu tô full life ali ainda, né? Mas, ó, tem duas pela esquerda que são... não dá pra ver daqui, mas já tomei scout, ó. Acho que só tá essas duas aqui mesmo, e o Mauch aqui, Emil também.
Bom, eu utilizei o canhão único aqui, o tiro realmente foi pra casa do Judas aqui. Meu Deus do céu, viu? A sincronia minha tá horrorosa aqui, né? Vamos pegar esse mouse aqui de lado. Ah, só furou um. Eu não acredito, cara. Você dá um tiro na lateral da Gizor, só dá um, velho. Pô, que sacanagem, né, cara? Porra, mano, o cara tá de lado ali, velho. Olha, retardado, mano. Não acredito, o maluco não tá tomando tiro, velho. Era pra ele tá morto ali já. E o time não dá tiro, né? Mas sim, vai dar pra fazer um dano combinado legal nessa aqui, velho. E a Gizor lá, né? Nas aventuras. A Tortoise vai querer subir aqui. Vamos dar uma recuada. Um problema do canhão duplo é que a mira não vai 100% precisa quando você precisa atirar e penetrar o tiro de fato, né? Quando não é um tiro fácil. A Tortoise, ele acha que aquela cúpula dela é boa, né? Já perdeu metade do HP dele ali. Se ele soubesse usar esse tanque, ele seria imbatível nessa posição que ele tá. Mas, né? Pateta. A gente consegue até finalizar ele aqui no canhão duplo, aqui, se der sorte aqui na cúpula dele. Só que ele tá recuando cada vez mais aqui, né? Foi um pouco cabaço aqui, esqueci que eu não tenho penetração no tanque, desperdicei um tiro de graça aqui. Mas o mouse já recuou, tem um TT-43 aqui à esquerda também. Dá pra pegar ele aqui ainda, ó. Boa. Vamos começar a puxar. Dá pra pegar esse mouse de lado aqui também, que ele vai estar querendo minar naqueles caras à direita aqui. Vou fazer isso aqui pra não ser spotado, que eu chego na lateral dele de fator surpresa. Atirou. Boa, belo tiro. Agora ele não vai conseguir me matar, que eu vou entrar nessa casa aqui. Já morreu mesmo. Ó, uma partida muito interessante de 5.800 pra abrir o conteúdo aqui. Dá até pra fazer mais, dependendo, porque tem Iron Rain e Tortoise aqui também no fundo. Eu vou até um pouco com cautela aqui pra esperar o sexto sentido apagar. Na verdade é só Iron Rain ali no fundo, tá? Porque a Tortoise tá ali nas costas. Nem sabia que aquele cara tava vivo ainda, né? Aqui acho que eu vou esperar os caras atacarem, porque o Fraternité ali me spota e a Iron Rain me pega ali de maneira de boa, né? Ah, cara, mas eu sou destemido, né? Se tem uma característica minha aqui no Hot é não ter medo, então vamos começar a puxar aqui pra pegar esse Iron Rain aqui, Scout. Até porque se ele atirar, ele toma Scout aqui, então mesmo que eu morra, eu ainda consigo fazer um Kai 100. Acredito eu, se ele estiver full life, de auxílio aqui. Acho que eu vou morrer, viu? Interrompemos o vídeo para um importante anúncio. Fiquem ligados no canal do Fábio, que neste domingo ele irá postar o vídeo da nova temporada congelante do jogo. Um passe de batalha que está cheio de novidades e vai valer a pena vocês prepararem a picanha e a cervejinha gelada para assistirem. Um grande abraço e beijo do Pai Lula. Eu realmente espero que vocês não estejam gastando o Bolsa Família no jogo. Agora voltar para a partida do Fábio. A morte é certa. A morte está cada vez mais próxima. Ah, ele não me pegou e o meu tiro deu um tiro só nele. Ainda deu uma headley pra esse maluco ainda, porque ele fez 8 kills nas minhas costas ainda. Ah, velho, é sacanagem, né? Poderia ter matado o cara, tive uma reação perfeita ali. Só que foda é que não entraram os 2 tiros. Nem sei se eu tava com o canhão duplo ativado. Tava com o canhão duplo ativado. Mas assim, ou uma partida de 6.400, 6.200 aqui mais ou menos. Nesse respawn aqui, nesse matchmaking que foi muito ruim. A gente não ia ter mais nada pra fazer também. Até que valeu a pena esse meu push aqui. Ainda ganhei o auxílio daquele Fraternité. Fora que eu ainda perdi muitos tiros ali também, que foram bobos, né? Eu poderia ter feito ali um dano, com certeza, de 5k dano direto, mas mesmo assim a gente pegou o best in game aqui da partida. Medalha de maestria de número 1. A gente só perdeu pro Fraternité em dano ali direto, né? Porque dano combinado a gente pegou o maior da partida.
Agora vamos para a partida com S22, no nível 8 aqui, iniciando os tanques aqui da linhagem completa da STI2. Bora lá. E agora, galera, no momento que a nossa quarta marca dourada brilha e rouba a cena aqui, gameplay com S22, o primeiro tanque da linhagem do STI2. Dos tanques soviéticos com canhão duplo aqui. E vocês viram a primeira gameplay do 703-2 Black, que é o tanque aqui Premium. E agora vocês estão vendo a gameplay com propriamente S22. As diferenças para o tanque são basicamente o dano alfa, que o 703 tem um dano bem elevado, né? O dano casado ali dos dois tiros, 780 aproximadamente. Esse tanque aqui ele tem um dano menor, quando você casa os dois tiros dá 600 de dano, então difere bastante. Mas já é bem... A vantagem dele é que ele tem um DPM legal e também se eu espero, né? Eu tomei um... Nossa, a partida já começa boa, né, cara? Já estamos de uma TD aqui já, no momento que eu tô tentando pegar a posição. Mas vai melhorar essa partida, vai melhorar. A vantagem do tanque é que ele tem 7 graus de depressão, o que ele já tem um perfil baixo. Isso aqui é bem interessante porque você não sofre com a depressão do tanque. Eu preciso ter que matar esse Papanzer aqui, né? Porque senão o time, pelo amor de Deus... Pode dar me expor aqui, velho. Tem que esperar ele vir mais pra perto aqui que eu consigo matar ele sem me expor tanto. Aqui vai ser complicado, galera, porque essa gameplay vai ser travada. O time não puxa pela direita. Meu. Se eu não jogar bem essa aqui, a gente perde. Vou até dar uma olhada aqui pra ver se tem alguém. Opa. Ah, sumiu o rádio. Ai, que merda. Bem na hora que ia atirar o cara. Ó, tem cara puxando já. Meu amigo, essa gameplay vai ser... Ah, só entrou um só. Nossa, mas eu comecei com uma sorte nessa gameplay aqui, cara. Não tem nem como falar aqui já. A vantagem é que o canhão duplo dele aqui carrega muito mais rápido, né? A maioria dos tiros você consegue dar duplo desse tanque porque o DPM dele é bem interessante. Ali eu não furo a torre dele, né? Vou experimentar um tiro. Não, não furo. Ó, tem cara lá na esquerda que a gente tem mira já. Ótimo, entrou full. Essa partida eu tô usando muito mais suporte do tanque, porque onde eu vim posicionar é justamente pra defender esse time aqui, velho. Pantera tá puxando, tem um monte de cara puxando já. Vou pegar o duplo aqui. Ó, entrou full, 610 ali, bem um dano elevado. Tem um target no 3-1 também no meio do aberto, a gente tá com 2 3 de dano combinado já. Ele vai querer correr, né? Ah, não pegou a esteira. Merda, viu? Acho que dá pra achar mais uma nele ali ainda. Aí não pega a esteira nem fudendo, né? Já foi, beleza? Ótimo. Vai, tiro. Ah, não saiu na hora que eu quis, caraca. Merda, viu, velho? Perdi um tiro de graça aqui naquele cara. Saiu da pedra ali. Vou fazer uma posição aqui pra atacar. Gente, que o time já ganhou esse flanco aqui já. Tá foda matar esse Belleroth, hein? E agora, galera, cortei até a linha original do meu áudio na batalha, porque aqui começa a Masterclass. Vocês podem replicar aqui pelo meu canal, já quem tá há bastante tempo. Lembra dessas posições que eu faço aqui em Marinovka, é um mapa que eu curto muito. Nesse lado norte a gente consegue fazer várias posições de scout. E uma delas é essa que eu tô vindo aqui agora, que é essa pedra. Quando você tem uma vantagem numérica, você chegando aqui, você basicamente spota os caras que estão no cap, que estão camperando. É uma posição muito forte, vocês não têm noção de quanto que eu vou pegar de auxílio nessa partida aqui e no dano combinado total. E é uma vantagem de um soviético que você de um pesado consegue atirar em movimento. Agora me falem aí nos comentários, qual tanque soviético conseguiria ter feito?
esse tiro. Ah, toma scout bem aqui agora pra regar e me dar tiro, né? Sabia. Olha que é mais uma eu morro aqui pra esse cara, velho. E a situação tava bem crítica aqui, né, galera? Não contava com esses caras ali na direita, tanto que eu fiquei com 24 de life. Mas eu consegui matar o cara aqui numa boa estratégia que eu tive. Porque basicamente, se eu tento atacar esse de lado ali primeiramente, eu não teria spotado essa RHM e nem também ter matado ela, né? Não teria nem raio ali pra spotar o cara. E agora, como vocês já estão vendo, já tô com 6k de dano combinado aqui. Lembrando que quando eu puxei aquela posição, eu tava com apenas 3.000 de dano direto. E o push aqui não para. Ó, e S3 tá aqui, tá? E S3 tá aqui ainda. Acho que deve estar no fundo, né? Caraca, cadê esse cara, velho? Já estamos com 6k de dano combinado, que é uma partida muito interessante, né, cara? Ó, tá full life. Vamos, tanque. Ah, tá bom. Deu pra pegar a esteira dele, tá bom. Eu vou ganhar o auxílio aqui dele aqui no final. Pô. Cara, que partida interessante, hein, galera. Partida que vai dar pra bater 7k de dano combinado, cara. Muito forte a partida aqui, velho. Muito forte mesmo, velho. Ó, 7k de dano combinado aqui numa partida pura de Tier 8. High Caliber, quarta marca mantida, Ace Tanker. Só coisa boa aqui pra gente. Carregamos o time aqui, né? Muitas situações a gente ficou contra vários inimigos ali no meio, né? Deu pra fazer bastante dano por cobertura, né? Fiquei no suporte principalmente. E agora bora prosseguir com a linha dele aqui no S32, porque esse conteúdo tá muito completo. E depois a gente já vai ter o conteúdo, o vídeo da gameplay com o STI2. Bora lá. E agora, galera, a nossa terceira gameplay do vídeo com o IS-32 aqui. Uma partida em Cliff, que eu tô fazendo posicionamento na linha reta, pra gente conseguir pegar um scout interessante aqui e também fazer um alto dano combinado. Lembrando que, como eu falei pra vocês na parte de oficina, eu estou com o canhão stalk dele, pra gente ter mais DPM e também conseguir ter mais tiros aqui por minuto. Já tomei scout até aqui. Mas assim, galera, caso vocês queiram utilizar o canhão normal dele ali, o full, tá de boa também. Isso aqui é uma configuração de setup que visa pegar mais DPM mesmo, em troca de ter uma penetração menor, né? Ó, já ganhei todo o auxílio aqui já. Olha que eu tô spotado aqui, não tem como ir 100% aqui full pra spotar também agora de novo. Vou tentar aqui, ó. Beleza? Tomei uns tiros aqui, mas nem deu muito dano, tá bom? Fazer um sidezinho aqui. Nossa, eu tô dando muito... Ah, não peguei auxílio. Puta, achei que eu tinha traqueado 705. Ah, o cara tá de HE. Meu Deus. Spotei o D57, eu vou ganhar o auxílio dele aqui agora. Ótimo, dano duplo aqui agora pra vocês. Em tipo 1 minuto e meio de partida eu tô com 4.600 de combinado já, né? Muito forte, cara. E o STI segue na missão de me dar tiro explosivo aqui, né? Olha o dano que o cara deu, velho. Aí o E75 deu uma travada aqui, beleza? Tô ganhando auxílio. Ó, já tô com 5.400 de dano combinado. Vamos começar a avançar aqui agora. Já tem muito chão ainda pra fazer. Muito dano também pra pegar aqui, né? Ó, tem bastante cara na direita. E tem uma grid 15 aqui também. De modo que eu vou passar sem ficar dando tiro no STI. Até porque esse cara vai estar aqui no fundo dando cover, né? Nossa, fodeu. Nossa, ele errou o tiro na graça de Deus aqui, velho.
sorte, velho. Que sorte que eu dei agora. Bom, já recuou, beleza. Bom, eu não vou ficar dando sopa aqui pra ele voltar e me matar. Eu vou tentar pegar esses caras aqui da esquerda, tá? Vou subir aqui. Até porque a gente já tá com dano combinado excelente. Dá pra pegar muito mais X aqui ainda, por incrível que pareça. Porque o tanque é muito bom nesse setup, cara. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão copiar, e é pra copiar mesmo. Até porque o tanque stock aqui, ele é muito bom, tá? No canhão dele. E é até um incentivo pra vocês fazerem a linha, porque você não precisa basicamente pegar o último canhão pra esse tanque ser bom, né? Fato que a maioria dos Shares 9 ali precisa. Porque no tanque de stock ali, os tanques são tudo ruins, né? Então, isso é um grande aliado também pra vocês começarem a fazer a linha. Bom, deixei pra dar o duplo agora. E o 140 tá olhando pra cá já. Cara, esse tanque aqui nesse canhão é muito bom, galera. Vocês não têm noção como que ele melhora, velho. Tem gente que pode até ter me achado de louco ali na oficina por ter feito esse setup, mas acho que na prática agora consegue ver como que isso aqui vale a pena, né? 140 até correu ali, agora só sobrou o Conqueror mesmo. Ainda vai ter mais dano combinado pra fazer ainda, por incrível que pareça. Ó. Aquele 15 aqui querendo subir. E agora, nossa hora do pit stop aqui, até porque toda partida, toda santa gameplay do meu canal aqui agora, a minha pilha tá descarregando, então vamos trocar o pneu aqui da pilha e voltar pra partida. Galera, quase que eu me fodo aqui no português claro, porque minha pilha acabou de novo aqui, velho. Nossa, que tiro duplo bonito. Cara, que gameplay fantástico que a gente vai finalizar aqui, hein. Cara, que gameplay fantástica, velho. Ainda tem dano ainda, velho. Por incrível que pareça, eu já falei essa frase umas 2 ou 3 vezes já nessa parte. Ainda tem dano. 10k de combinado aqui já, tá, galera? Mostrando pra vocês que eu não sou louco, que eu sou o gênio aqui do Watch por ter feito esse setup aqui nesse tanque, velho. Nunca vi ninguém fazendo isso nele, velho. Ainda tem uma Tortoise, que eu não sei onde ela tá. Acho que ela tá aqui no fundo, provavelmente, né? Ou na parte baixa ali, não sei. Nem vi esse cara pra cá. Ó, tá, ele tá com 900 de HP ainda, velho. Dá pra dar uns 2 ou 3 tiros aqui ainda, velho. Por que pareça. Vou segurar aqui por enquanto. Era melhor ter dado o tiro, o single shot aqui, né? Ah, até que valeu a pena, porque ele atacou. Tá bom. Cara, eu ainda quero aqui o dessa Tortoise, velho, pra fechar 8k de dano aqui. É, eu tenho que acertar ou eu morro. Ah, merda. Ah, consegui sair. Que reviravolta. What a reviravolta. Cara, que gameplay fantástica. Eu vou até pôr no Hotstars aqui agora pra vocês na tela. O quanto de dano combinado que rodou certinho essa gameplay aqui agora. Porque, meu amigo, que jogo fantástico. A gente parte pro 87.17 de marca. Outra Ace Tanker. Praticamente a gente vai pegar esse tanker em todos aqui, com exceção do 703, né? Uma gameplay que a gente conseguiu fazer um dano alto muito direto aqui, forte, e também um dano combinado muito interessante, além de pegar mais um Ace Tanker aqui, depois de pegar outra Ace Tanker aqui no IS-22.
Então agora bora pra partida do STI 2, que é o Tier 10 aqui. Esse vídeo aqui tá muito especial, vale seu like, vale sua inscrição. Bora lá pro STI agora, que é o nível 10. E agora, galera, nossa gameplay em Rio das Pérolas aqui com o STI 2. Partida lotada de nível 10, tá? Não tem nenhum tanque ali de nível 9. Então vai dar pra testar o tanque realmente no tier dele contra os tanques do nível aqui. E como eu falei pra vocês, galera, o poder do STI 2 é muito grande, porque ele sobe bastante o dano combinado aqui no canhão duplo. Vai pra casa dos 880, praticamente você vira uma TD, né? Com um dano potencial aqui de 900, 920 quando roda alto. Isso é muito interessante, dá bastante oportunidade pro tanque de tiro, de dano também, então a gente vai testar isso aqui nessa gameplay. E eu sempre faço posicionamento em Rio das Pérolas, que é o posicionamento central, que pra mim é o melhor do mapa. Basicamente quando você chega nessa região você tem controle do time inteiro. Isso é bem interessante. E tá vindo também com a gente o mouse aqui. Então eu vou ter uma boa companhia pra ganhar esse flanco. Já tô inclusive com o canhão duplo ativado aqui, né? Pra gente pegar o primeiro tiro já na paulada já. Sempre vem um cara pra cá no começo, né? Então tem que ficar esperto mesmo com esse flanco aqui. Eu vou atacar. Só tem tanto pesado também nessa partida, né, galera? O bom dessa gameplay é isso, né? Já tem um Manticore pra cá. Manticore, CS. Vai dar pra fazer scout ali também, tá? Tanto que eu repliquei essa posição na última gameplay minha com T249. Que já tá aqui no canal também, né? Um vídeo bem legal. E tamo indo aqui. Eita, mas... Puta, só entrou uma ainda, velho. Acho que o Haldor nem me viu aqui ainda, velho. Não, ele não me viu. Meu amigo, o cara tá cego, né? Meu Deus, o cara tá cego, velho. O mouse tá chegando aqui ainda, ele deu a volta ali ainda. Agora ele virou, beleza? Aqui vai ser interessante o mal chegar, que a gente vai ter um reforço, né? Toma. Roga Orange que entra de lado. Toma. Roga Orange que entra de lado. Nossa senhora, velho. Esse tanque é muito OP, né? Ele deu um K de dano aqui na parte de baixo. Eu mirei errado aqui também, viu? Não era pra atirar aqui, não. T349 vai tentar descer ali. Eu acho que ele vai até conseguir ainda, né? Porque a gente vai ter um flanco positivo aqui agora pra pegar esses caras. E esse vídeo aqui tá tão completo e rico que eu vou até entregar mais um conteúdo de posicionamento. Porque Rio das Pérolas tem muita gente que tenta ir pelos flancos. E o que eu mais gosto de fazer nesse mapa é essa região central. Porque vocês estão vendo o quanto de oportunidade de tiro tem aqui. E não só aqui também, tá? Tanto que posições ali à direita você consegue pegar a base inimiga, onde eu dei uma miradinha ali agora. Você também consegue defender o cap através de uma posição baixa ali. Porém é um local perigoso, tá? Vocês precisam ter bastante atenção, tanto no meio quanto ali nas entradas que você consegue puxar ali. Às vezes o inimigo pega tiro na sua lateral. Fora que é um local assim que você tem que tomar bastante cuidado no início, tá? Porque você consegue até puxar quando tem um aliado junto, algum pelotão. Mas quando você tá sozinho, eu não recomendo que vocês puxem logo de cara. É bem melhor dar uma esperada, ver quem tá puxando, ver se tem alguém ali também. Pra aí sim ganhar e dominar a posição. Ah, top. Esse nem spota o maluco ainda, né? Não é 4. E aqui, nessa gameplay aqui, eu já tô com 3.500 de dano direto e 500 de dano combinado. Ou seja, um dano bem baixo, um dano bem pífio. E também não tava com muito HP. Mas eu realmente vi que tinha bastante pesados ali pelo centro. E aí eu tive a ideia de me relocar. Até porque, galera, se você não tá spotando um flanco, se você não tá sendo efetivo em um ponto do mapa, você tem que se realocar. Até porque ali eu já tinha tomado 2 tiros ali. Então, se eu ficasse naquela região, provavelmente teria sido morto ali, né? Porque é uma TD que tava ali no fundo, um dano de 800, 900. Tanto que eu fui detectado aqui agora. Quase morri aqui. Se eu fico ali naquela região aberta, eu provavelmente teria tomado esse tiro.
Porque é um ponto assim, que nem eu falei pra vocês, é o melhor local do mapa, mas você tem que ter bastante consciência e segurança de onde você tá indo e também de onde estão os inimigos pra você não morrer de graça. Pronto, galera, duelando com outros tanques pesados, o que eu indico pra vocês é o side-scrape do tanque, tá? Até porque o chassi dele é semelhante ao S4, obviamente ele não passa perto de ter a blindagem do tanque, mas acaba que o side-scrape dele ainda é efetivo, dá pra você blindar bastante coisa, até porque a parte baixa do tanque é um ponto fraco bem latente, né? Tanto que vocês viram o Rogalorn atirou ali, a E4 também atirou naquela região. A torre dele ainda até brinda algumas coisas, como eu mostrei pra vocês na parte da oficina, mas o problema é a cúpula, né? No geral, assim, a blindagem do tanque, desses tanques aqui como um todo, na linha, né, não são o principal ponto forte. O que eles têm de legal mesmo é essa mecânica de canhão duplo, que é muito forte. Como vocês estão vendo aqui nas gameplays, o quanto que isso aqui de forma combinada faz diferença aqui no jogo. Outro ponto positivo dele é que ele tem o mesmo HP que o S4, 2500 aqui. É um HP alto até, né, porque a maioria dos níveis 10 ali de tanque pesado beira 2300, 2400, então 200 a mais de HP, querendo ou não, faz um pouquinho de diferença. E nessa gameplay aqui agora sim, comecei a puxar um dano combinado legal. Nesse momento eu já tinha alcançado 7500 ali, e daria pra fazer muito mais, até porque o que eu mais gosto é partida assim, que eu consigo ganhar o flanco e conseguir fazer um scout bem interessante, como vocês estão vendo aqui agora, e como vocês viram também em Malinovka na minha primeira gameplay. É um ponto bem característico meu conseguir ter esse auxílio, por isso que eu coloco lentes nos meus tanques, tá, galera? Pela possibilidade de atacar e de pegar um dano combinado muito alto. É um estilo de jogo que recompensa bastante você a criar marca de excelência, um dano maior combinado. Então, caso vocês queiram adaptar o estilo de jogo de vocês a isso, vale muito a pena, tá? Tanto que você consegue fazer auxílio de pesado, de TD, não tem essa, qualquer tanque é tanque. E se tiver lentes, vai conseguir spotar os inimigos aqui, independente da classe. Nessa gameplay em si a gente já tava puxando aqui, tá? Então fica bastante gente ali camperando em Rio das Pérolas. Eu diria até que é a posição mais comum que os inimigos têm ali quando nascem no lado norte. Então você tem que realmente até dar uma guardada no seu HP pra você ficar até o final. Tem mapa que vale a pena você não queimar o seu HP tudo no começo, porque você consegue geralmente no final fazer um alto dano combinado. Rio das Pérolas, Malinovka, Grande Lago, Westfield, Prokhorovka, são mapas assim que de repente, num piscar de olhos e em questão de segundos, você consegue pegar 3, 4k de dano combinado. Na primeira gameplay vocês viram aí de S22 que eu fiz 4, 5k de dano em questão de minutos ali, bem mais do que eu tava começando. E aqui, voltando pra gameplay em si pra gente fechar, T249 Black puxando aqui, e assim, esse tanque tá sendo infernal aqui nas batalhas. Eu queria até saber a opinião de vocês aqui, se vocês estão enfrentando muito. Uma informação interessante sobre o tanque é que ele talvez seja nerfado, tá? A Game já soltou algumas notas. E algo bem engraçado foi que eu dei um tiro duplo nele aqui e só entrou uma bala. Ou seja, eu poderia ter feito um dano ainda maior no tanque. Mas, voltando às informações aqui com o T249 Black, é que a Wargame comunicou que os jogadores estavam reclamando demais, né, mamãe Wargame. E aí eles iriam tomar uma providência. A minha opinião, galera, é que eles façam um nerf pra ele no início da Season Frostbite, que é a próxima temporada do jogo congelante aqui, que vai estar 100% detalhada aqui no canal. E fechando aqui num tiro duplo contra E4 para pegar 8k e 800 aqui de dano direto e também um dano auxiliado que a gente conseguiu beirar, um dano combinado na verdade, de 10k. E aqui todo mundo jogou bem, o Mauzão ali ajudou demais no começo, conseguiu fazer um dano combinado bem interessante também. Nós fechamos ali com 9800, Ace Tanker aqui com ST2 e também uma gameplay aqui que é muito boa para trazer para vocês, porque eu consigo comentar outras coisas e também unir o conteúdo visual. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para amigos, que é a principal forma que vocês têm de me ajudar aqui, que novas pessoas começam a acompanhar o canal e também melhorar no jogo através desses meus conteúdos. E fiquem bem atentos para essa nova Season Frostbite, que eu vou trazer uma cobertura completa. Vai ter vídeo no canal das primeiras impressões, patch notes, o guia completo que vai estrear no domingo, então eu espero vocês aqui no canal, porque eu vou trazer um conteúdo muito especial sobre essa nova temporada do jogo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, um abraço e tamo junto.